A fumaça sobe acima da Site-19, enquanto os melhores e mais brilhantes da SCP Foundation tentam em vão conter o caos que se desenrola em sua principal instalação de contenção. Guardas e agentes da Força-Tarefa Móvel lançam mão da artilharia pesada para enfrentar os robôs do ON em fúria, máquinas humanoides equipadas com armaduras avançadas, armamento a laser e até mesmo propulsão de foguetes. Algumas das anomalias mais mortais, do SCP-682 ao SCP-106, escaparam e estão rondando os corredores em busca de presas. Os membros do Sombrio Conselho 5, posicionados em todo o mundo, com um deles orbitando a Terra em sua própria estação espacial particular, começam a entrar em pânico. Eles precisam se esconder. Todas as evidências apontam para o fato assustador de que, se a Site-19 cair, suas localizações serão comprometidas, e quem quer que esteja fazendo isso irá atrás deles em seguida. Isso significará a destruição completa da Fundação SCP como a conhecemos. Se o dominó da Área 19 cair, pode ser que tudo acabe ali naquele momento. Uma salva de foguetes desce sobre o exterior da instalação, iluminando os sistemas de defesa externos. Os sistemas de defesa de missão lançados do solo são, de alguma forma, contornados, desligados pelo conhecimento técnico de algum hacker além do gênio. As cercas e os muros do perímetro são destruídos. As torres dos guardas caem, enquanto os tiros de franco-atiradores do deserto derrubam os guardas. No vasto deserto ao redor de Site-19, uma miragem brilha. Mas isso é mais do que uma miragem. O ar balança e, da distorção, surge um exército armado com explosivos, armas brancas e lasers avançados. Seus peitos exibem o logotipo da nação de Lateria. Cada um deles avançou com um fervor de fanatismo furioso. Eles estão dispostos a matar e morrer por seu mestre. Se tudo correr conforme o planejado, ao cair da noite estarão fincando a mesma bandeira que agora hasteiam sobre este prédio, enquanto seus irmãos robóticos e as mesmas anomalias que a Fundação prometeu conter destruíram a organização por dentro. Quem poderia estar por trás de um ataque tão ousado? Quem poderia operar tanto abaixo quanto acima das suspeitas da Fundação, elaborando um plano meticuloso para atacar os mais fracos e, potencialmente, até mesmo levar vantagem sobre a organização mais poderosa da história da humanidade? Só poderia ser Vitor Von Duon, ou Doutor Destino, se você estiver se sentindo formal. Inventor, combatente feiticeiro genial, ditador da nação da Latéria, na Europa Oriental, e um dos supervilões mais poderosos e aterrorizantes de todos os tempos. Se eles quisessem ter alguma esperança de repelir esse ataque, a SCP Foundation teria um trabalho difícil para eles. Mas antes do caos, antes do ataque à Área 19 que poderia virar a maré da guerra do Doutor Destino contra a Fundação, antes mesmo de ele criar ou colocar seu plano em ação, como o Doutor Destino e a Fundação se enfrentaram. Tudo começou, como muitos dos planos diabólicos do Doutor Destino, com uma de suas viagens no tempo. Graças a uma fusão de feitiçaria arcana e tecnologia incrivelmente sofisticada, Duon havia descoberto há muito tempo os segredos da manipulação temporal e até mesmo das viagens interdimensionais. Teoricamente, ele poderia ir a qualquer lugar e a qualquer hora que quisesse, por isso gostava de satisfazer sua megalomania mantendo um olho no futuro. E em uma viagem ao futuro, o Doutor Destino não gostou do que viu. No futuro em que ele chegou, o mundo era uma paisagem infernal queimada e de pesadelo. Os seres humanos não eram mais a força dominante no planeta. Muitos bilhões haviam sido exterminados e os que restaram trabalhavam em agonia sob o domínio de um tirano demoníaco e carmesim, o Rei Escarlate. A única cultura remanescente era a dos Daivitas, um povo monstruoso, tão avançado quanto bárbaro. Atos de assassinato, sacrifício humano e canibalismo ocorrem no centro de suas paisagens urbanas manchadas de sangue. Fora dessas cidades, onde o Rei Escarlate é adorado como um deus, monstros terríveis caçam presas humanas. Duon está horrorizado por trás da expressão fria e neutra de sua máscara. Quem poderia ter permitido que isso acontecesse? O Doutor Destino deixou rapidamente esse cenário infernal em ruínas de uma linha do tempo e deu início ao seu novo projeto, descobrir o que exatamente levou a esse destino horrível que se abateu sobre o mundo e o que ele precisaria fazer para impedir isso. Você pode achar isso confuso. Por que o Doutor Destino, um praticante de magia negra, um tirano e um supervilão orgulhoso, daria importância a salvar o mundo do futuro que ele viu? Simples. Para que Duon governasse o mundo, era preciso que ainda houvesse um mundo para governar. Ele não queria a destruição e a morte desenfreadas que você encontraria sob o punho sangrento de um deus do caos. A ordem estruturada e o controle de um totalitário eram muito mais o seu estilo. Enquanto estava trancado em sua fortaleza na capital da Latéria, o Doutor Destino e sua rede de agentes em todo o mundo começaram a descobrir coisas fascinantes. Havia uma organização lá fora, operando em sigilo absoluto, trabalhando com o objetivo declarado de assegurar, conter e proteger entidades, objetos, locais e fenômenos anômalos em geral.
Eles serviam sob os auspícios misteriosos do Conselho 5, um grupo de 3 indivíduos espalhados pelo mundo. Com o maior acervo de anomalias em suas garras, pode-se dizer que eles eram as pessoas mais poderosas da Terra, um fato que o Doutor Destino achava fascinante. Eles se intitulavam protetores da Terra, mas sua arrogância levaria à sua destruição. Decisões ruins. Fraqueza. É claro que, mesmo com todo esse poder, não se podia confiar neles. A raça humana estaria melhor com o poder da Fundação SCP nas garras de titânio de Victor Von Doom. E assim começou seu grande plano para mudar o equilíbrio de poder no mundo anômalo. Mas, embora o Doutor Destino estivesse extremamente confiante em seus recursos e habilidades, ele não era um tolo. Ele sabia que essa fundação tinha um poder incrível, desde seus vastos estoques de anomalias até a tecnologia muito mais avançada do que a maioria da raça humana tinha acesso. Na verdade, agora era um jogo de gato e rato. Se Duon se cedesse, a Fundação poderia facilmente abrir um arquivo sobre ele e começar a montar contramanobras contra suas forças. Ele não gostava de passar o resto de sua vida separado de sua armadura, trancado em uma cela cercada por âncoras da realidade de Scranton e selos taumatúrgicos. Seu império destruído, seus bens liquidados, seus tenentes mais leais mortos, contidos ou com a mente apagada com tratamento amnéstico. Por mais que ele estivesse ciente de sua própria força, essa era uma possibilidade que ele não podia arriscar. A primeira etapa de seu plano era simples, ele precisava de pessoas infiltradas. Com base na pesquisa de Duon, ele descobriu que a Fundação tinha um processo de verificação incrivelmente rigoroso para todos os novos candidatos. Ele poderia levar anos para criar o candidato perfeito, dar a ele um histórico infalível que passaria no teste de cheiro da Fundação, mas sem a liberdade de tempo, já que um apocalipse estava a caminho, ele precisava tentar uma alternativa. A armadilha foi montada na Sérvia, onde os agentes laterianos de Duon estavam profundamente inseridos em operações de permanência após as guerras da Iugoslávia. Usando parte da tecnologia taumatúrgica de Duon, eles criaram a mais clássica das criaturas sobrenaturais, zumbis, comedores de carne cambaleantes, aterrorizando aldeões sérvios remotos. Alguns inocentes morreram, é claro, mas Duon nunca foi avesso a danos colaterais em seus esquemas. Não demorou muito para que um agente de campo da Fundação fosse enviado para investigar o caso, colocando em ação a próxima etapa do plano de Duon. O agente foi amarrado em um saco preto e teletransportado de volta para o santuário de Duon na matéria. Eles tinham apenas algumas horas para fazer isso direito antes que a Fundação começasse a suspeitar. Mais uma vez, Duon reaplicou seu gênio científico e oculto. Ele tinha que agradecer aos genes de sua mãe por isso, para criar um clone perfeito do agente que ele havia sequestrado, com todas as memórias deste último e uma diferença fundamental, uma lealdade oculta, mas absoluta, à vontade de Duon. Enquanto o agente permanecia inconsciente em uma das muitas masmorras de Duon, a troca perfeita foi feita. O clone foi colocado de volta na Sérvia para informar a Fundação, e uma equipe mais ampla de agentes da Força Tarefa Móvel foi enviada para eliminar facilmente a ameaça zumbi. Mal sabiam eles que, quando voltaram para a Área 19, estavam trazendo de volta um agente da perdição com eles. E não seria o único. No mês seguinte, Duon executaria esse mesmo esquema com vários agentes de campo de baixo escalão da Fundação, o tipo que passava despercebido entre os muitos peixes maiores que a Fundação tinha para fritar. À noite, eles enviavam relatórios detalhados, fornecendo informações sobre a organização ao seu mestre vestido de metal. Pouco a pouco, ele e seus estrategistas conseguiram construir uma imagem detalhada da Fundação, e especialmente da Site 19, por dentro. Mas se Duon quisesse realmente governar esse grupo, ele precisaria decapitar a serpente e instalar sua própria estrutura de poder em seu lugar. Ele precisava subjugar ou destruir aqueles que detinham todo o poder da Fundação SCP, o Conselho 5. A rede de agentes infiltrados de Duon estudou de perto a estrutura de poder da Fundação e fez tudo o que pôde para penetrar nas várias camadas de classificação atrás das quais os membros mais poderosos da Fundação se escondiam. Por fim, todas as suas localizações seriam trianguladas, e com a tomada da Área 19, Duon forneceria a ilustração definitiva de por que é inútil resistir ao seu poder. Eles entrariam na linha ou morreriam. Logo, o dia chegou. O primeiro dominó cairia e, em seguida, todos os outros. O Doutor Destino alertou seus agentes adormecidos da Fundação que, quando o sinal chegasse, seria a hora de baixar os portões e causar o caos. Então, o sinal chegou. Um clone incorporado ao terminal de segurança central sacou uma arma laser e desintegrou os guardas ao seu redor antes mesmo que eles soubessem que estavam mortos. Um começo auspicioso. Ele se aproximou do console principal e começou a desativar diferentes protocolos de segurança. É claro que as medidas de segurança entrariam em ação e manteriam alguns dos monstros mais perigosos trancados a 7 chaves, mas eles também haviam planejado isso.
Outros agentes adormecidos em todo o local estão despertando. Eles sacam suas armas e começam a atirar em seus supostos colegas de trabalho. O tempo de resposta será mais lento do que o esperado, uma vez que a primeira camada de segurança já foi destruída pelos clones na sala de controle. Mas agora é hora de realmente começar a festa. Os agentes incorporados na ala de contenção avançam em direção a algumas das anomalias mais perigosas do local, o tipo de anomalia cujos procedimentos de contenção são protegidos por failsafes e failsafes. Os agentes revelam suas ferramentas contrabandeadas, motosserras de adamantium, uma invenção prática que o Doutor Destino criou quando precisou realizar uma cirurgia no cérebro do incrível Hulk. Mas elas eram igualmente eficazes para cortar o metal reforçado das portas das câmaras de contenção. Em breve, uma legião de monstros anômalos mortais, o principal deles o SCP-682, estaria vagando pelos corredores da Fundação SCP, mutilando e matando todos que encontrassem. Do lado de fora, as forças-tarefa móveis foram enviadas com a intenção de controlar o caos. Foi então que o Doutor Destino ativou a próxima fase do plano, o ataque externo. Os Duombots, os emissários robóticos camuflados e mortais do Doutor Destino, cada um mapeado em sua própria consciência diabólica, começaram a agir. Eles surgiram da areia, voaram do céu e marcharam das montanhas, lançando um ataque de lasers e mísseis contra a fortaleza da Fundação. Os guardas, a maioria deles armados com pistolas, submetralhadoras e rifles de assalto, são facilmente derrotados. Suas balas não conseguem nem mesmo penetrar na espessa armadura dos Duombots, deixando-os em desvantagem na salva inicial. Muitos caem mortos quando os lasers os atravessam. Em seguida, as tropas de choque laterianas descem, acólitos devotados de Duom, teletransportados para o deserto para liderar um grande ataque a Site-19. Com eles, os Duombots e os clones trabalhando para minar os esforços da Fundação em seu interior, parece que as forças de Duom podem ter essa batalha na mão. Até a chegada da MTF no 7, Hammerdão. Tanques e veículos blindados todo-terreno chegam. Helicópteros de ataque descem. Os F-35S voam muito acima. A Hammerdão é uma força de batalhão equipada com alguns dos armamentos mais perigosos e avançados da Fundação. Com essa peça no tabuleiro de xadrez, a batalha estava longe de ser garantida. Rifles de alta potência e armas PM viraram o jogo contra os Duombots. Se antes eles pareciam imbatíveis, agora estavam caindo como moscas. Os militantes laterianos, apesar de seu armamento, também se viram em desvantagem em relação ao treinamento e às táticas superiores dos agentes da Hammerdão, cujas habilidades haviam sido aprimoradas em cenários de combate real contra adversários anômalos aterrorizantes. Eles derrotaram os laterianos, cortando suas linhas de suprimento e dividindo suas forças. Eles passaram de uma força de combate organizada para uma multidão em pânico de adoradores de supervilões. De volta ao seu palácio na Latéria, o Doutor Destino estava observando. Seus batimentos cardíacos nem sequer aumentavam, enquanto ele observava suas tropas e Duombots caindo a torto e à direito. Ele não queria sujar suas manoplas se não fosse necessário, mas se a situação exigisse, ele ficaria feliz em ser o dedo de titânio na balança. O Doutor Destino se teletransportou para o coração da Área 19. Guardas e membros do Hammerdão lançaram um inferno sobre ele, mas as balas apenas ricochetearam em sua armadura quase indestrutível. Os Duombots eram, na hora do aperto, apenas uma pálida imitação de seu líder supremo. Você acha que tem essa situação sob controle? Ele rosnou. Sua lamentável fundação, pretendentes ao trono. Vocês acham que podem ordenar o mundo a partir das sombras? Acham que ele pode ser salvo sem ser mudado? Só eu tenho o poder de salvar o mundo. Para trazer paz e ordem. Não sou o tratamento. Eu sou a cura. Eu sou Duom. Os guardas entraram para tentar subjugar Duom fisicamente, mas suas explosões de energia direcionados fizeram-se chocar contra as paredes próximas. Ele andou pelos corredores, batendo ou explodindo qualquer um que ousasse entrar em seu caminho. É claro que não demorou muito para que eles decidissem não se envolver. Isso foi tão bom quanto tentar conter o avanço de uma maré. Duom, lembrando-se de cor dos esquemas da base, caminha, sem esforço, cortando ou esmagando qualquer barreira em seu caminho, até chegar ao escritório do diretor do local. Com um chute rápido, ele derrubou a porta e entrou na sala, agarrando o diretor da área pelo pescoço. Eu vim para negociar, disse Duom. Uma semana depois, uma nova reunião do Conselho 5 havia se reunido após o ataque, decidindo a melhor maneira de reconsolidar seus recursos, reestruturar seus departamentos e se preparar melhor para o futuro. Quando a reunião foi aberta, o 5-1 se dirigiu a seus colegas membros do Conselho. Sabemos que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas no meio da adversidade está a oportunidade.
Após esse contratempo, estou confiante de que a SCP Foundation ressurgirá das cinzas e se tornará uma organização mais poderosa e eficaz do que nunca, disse ele, sob aplausos moderados. Isso me lembra que, antes de prosseguirmos com nossa agenda do dia, gostaria de apresentar nosso novo membro do Conselho. Bem-vindo à Fundação, o 514. Na cabeceira da mesa, o 514, talvez mais conhecido como Victor Von Duon, acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Obrigado. É um prazer estar aqui, disse ele. Agora, vamos discutir meu novo plano de gerenciamento. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal.